aberta a presente sessão. Relatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 3 dias do mês de abril de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Dr. Ricardo Schneide. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura das atas das sessões anteriores, que foram aprovadas sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra a senhoras e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito teceu comentários sobre 2 notícias. A primeira foi com relação à sua ida à posse da Audicom, na qual ficou preocupado em saber que um dos temas relacionados com a PEC presente no Congresso Nacional, que trata da extinção dos tribunais de contas, cujo teor segue transcrito na íntegra. Permanecendo com a palavra, teceu comentário com relação ao elogio que o presidente da Audicom, o ministro Marcos Benquerê, elogiou o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em particular ao excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, pela nomeação e posse dos 2 auditores em pouquíssimo tempo. O segundo foi com relação à audiência com o desembargador Sebastião Costa, presidente do TJ, sobre a questão das prestações de contas daquele poder. Sobre o assunto relacionado à PEC, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente, dizendo que há 26 anos já ouviu falar nas PECs, cujo teor segue na íntegra. Dando seguimento, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, agradeceu as palavras do presidente da Audicom e disse que fossem encaminhados ao presidente, o ministro Marcos Benquerê, os agradecimentos do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Com a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneide parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pelo brilhante trabalho que vem exercendo, associando-se ao voto a senhora conselheira Maria Cleide, o senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu os pronunciamentos da senhora conselheira, dos senhores conselheiros e do doutor procurador Ricardo Schneide. Não havendo processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à doutora procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras e senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a... Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Cícero Amélio, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito, auditor substituto Sérgio Maciel. Aprovado.
coisa. Senhoras e senhores conselheiros, gostaria de informar a Vossas Excelências que amanhã, às 9 horas da manhã, terá uma reunião no Ministério da Previdência com todos os presidentes dos poderes do Estado de Alagoas, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que levarão também os representantes do AL Previdência aqui no Estado. No caso nosso, vai junto comigo o conselheiro Anselmo Brito, que representa o nosso tribunal no AL Previdência. Era essa comunicação que eu gostaria de fazer a Vossas Excelências. Está facultada a palavra a senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Antes de fazer um comunicado, eu acho a importância dessa reunião no Ministério da Previdência é muito salutar, eu acho que definitiva, presidente, com relação à possibilidade do tribunal poder realmente desonerar sua folha, que eu acho que é o problema que aflige, pelo menos aqui em Alagoas, não sei os outros estados, mas aqui em Alagoas é o problema que todo mundo está tendo. Eu acho que só quem tem folga disso aí, eu acho que, se não me engano, o judiciário. Eu acho que é. Tem não. Ele também não tem fundo, não. Não tem também, não? Não é fundo, não. Eu estou falando o gasto com o pessoal, que eu estou falando. O problema da lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. Porque, e eu só para a questão de relembrar, porque eu vivi o momento, porque como Vossa Excelência vão participar da reunião, é importante o seguinte, que, presidente, em 2005 foi feita uma consultoria paga pelo Executivo, valor caro, onde foi criado uma lei, onde o estudo mostrava, a empresa mostrou, e vinha sendo feito daquela forma, onde os poderes passavam os funcionários aposentados para o fundo, e esse dinheiro, conselheiro Anselmo, dá licença, só em 2005 essa legislação era importante porque ela ia desonerando aos poucos e você poderia, através de concurso, ir preenchendo o quadro. Então essa lei entrou em vigor, foi feito até 2009 essa transferência, quem optou, o Tribunal de Contas, infelizmente não optou na época para o repasse dos funcionários, e quem optou ia diminuindo o quadro funcional e obviamente diminuindo o índice nosso com relação ao gasto pessoal. Em 2009 foi paga uma outra consultoria pelo governo atual, onde ela apresentava um resultado completamente diferente. Qual era esse resultado? Que daquela forma ia haver uma implosão do negócio daqui a uns anos. No anterior era um cálculo que ele chama cálculo, como é que chama? Atuarial, onde estaria garantido por 15 anos, se não me engano, mas eu tenho quase certeza absoluta que era 15 anos. Nós tivemos, Vossa Excelência também teve lá na Assembleia, nós tivemos a oportunidade de conversar com a comissão da época, onde era a oportunidade de esclarecer as ideias de todo mundo, era trazer a consultoria passada, a consultoria nova, eles exporem os problemas na Assembleia, que era quem ia aprovar a lei, e aí os próprios deputados chegassem a uma conclusão, mas uma conclusão técnica, estudada. Mas, infelizmente, a condução não foi dessa forma. Foi aprovada uma lei a toque de caixa, porque interessava o Executivo, naquele momento,
ter um empréstimo com o banco, se não me engano, o Banco Mundial, um empréstimo de 500 milhões, e precisava dessa certificação através dessa aprovação dessa nova lei. Então, é uma lei que não contempla, a lei, o que é essa lei hoje? Ela só vai contemplar os funcionários que entrarem aqui hoje, só o conselheiro Anselmo e mais os auditores e os que foram nomeados para frente. Ou seja, é um fundo que está sendo criado para ser utilizado daqui a 35 anos. Aí é bom demais, você ficar 35 anos guardando dinheiro, que daí para frente é onde vai haver os débitos. Mas e o problema atual que todo mundo está vivendo, inclusive o tribunal, ou seja, ficou voando, não tem uma legislação que contemple. É por isso que eu estou achando que essa reunião vai ser fantástica, porque aí tem a possibilidade assim, meu amigo, como é que a gente vai viver? Se a gente aposentasse todo mundo do tribunal hoje, o tribunal fechava, porque não tem como eu botar mais ninguém. Eu acho que essa é a oportunidade, eu acho que é essa reunião, e obviamente essa reunião já é porque eles estão aqui sem pegar a adesão de todo mundo. É um sentido de pegar. Só fiz relembrando, conselheiro Anselmo e conselheiro Luiz Eustáquio, no sentido da hora da reunião, a coisa, o saber que existia um plano que dizia que podia. Não sei qual foi os cálculos. Bom, comunicando isso, eu só queria também comunicar da impossibilidade de estar aqui na sessão de quinta-feira, tendo em vista que eu estarei em Brasília amanhã, mas numa reunião do Ministério do Planejamento, e na quinta-feira no Banco Interamericano estamos fazendo o planejamento estratégico para a possibilidade de avançar no Promoex 2, essa é a finalidade estamos tentando fazer isso, ou dar o não do próprio governo federal. Ou seja, na verdade vai ser feitas as discussões no primeiro dia preparatória no Ministério do Planejamento, no segundo dia vai ser junto com o Ministério do Planejamento, mas no Banco Interamericano. Então, na quarta e quinta-feira, não estarei aqui em Maceió, estarei em Brasília. Só estarei aqui na sexta-feira. Era esse o comunicado que eu queria fazer e só, presidente. Obrigado. Foi ótimo esclarecimento que Vossa Excelência fez sobre a área de Previdência, e estarmos presentes aqui, além de estar presente na Assembleia Legislativa, com Vossa Excelência e, na época, o presidente Isinaldo Bulhões, no Palácio do Governo, coisa de 20 dias atrás, uma reunião onde está o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Contas, o procurador-chefe do Ministério Público. Também estavam lá o Dr. Marco Guerra, Dr. Anselmo Brito e outros que compunham também com uma equipe avançada do Ministério do Planejamento, da Previdência Social. E lá nós tivemos a oportunidade de já dar nossas opiniões e posições, do qual foi testemunha que o conselheiro Anselmo Brito. Continua com a palavra o conselheiro Cícero Amélio. Senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora representante do Ministério Público Especial. Senhor presidente, eu vejo de suma importância a presença dos conselheiros nessa reunião em Brasília com relação ao Fundo de Previdência, até porque, desde que cheguei nessa casa, sou um dos que tenho procurado sempre para que houvesse um entendimento junto à Assembleia Legislativa e junto também ao Governo do Estado, para que pudesse ser criado o Fundo Único de Previdência do Estado de Alagoas, como assim determina a lei. Eu lembro que quando estava na Assembleia, a gente já preparava para que fosse criado o fundo e aí fosse feito também o encontro de contas dos recursos que era repassado para o IPASEAL, que era na época o Instituto da Previdência e de Pensão, né, do Estado de Alagoas, e que se fizesse esse encontro de contas e fosse buscar os recursos e criasse um fundo só. É como o conselheiro Otávio Lessa acabou de dizer aqui, a chegar ao ponto que nem Tribunal de Justiça, nem Tribunal de Contas, nem a Assembleia Legislativa vai poder mais funcionar. Nem o Ministério Público. E o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público. Então, quando foi feito a lei de criação do
Instituto da Previdência de Alagoas, ela foi mais uma questão política de que jurídica e dentro da lei, porque a Assembleia se excluiu, tirou o Ministério Público, só fez o do Executivo em si, e isso não pode existir. É necessário que nessa reunião o Tribunal tome um posicionamento. Eu sei que o conselheiro Anselmo Brito tem participado das reuniões aqui em Alagoas, mas é necessário que o Tribunal tome um posicionamento e procure, dentro do seu posicionamento, buscar tanto o Poder Legislativo como o Poder Judiciário e o Ministério Público para seguir uma linha de pensamento dentro da lei, que é o Fundo Único da Previdência do Estado de Alagoas. Se não seguir este caminho, não é que seja ditatorial a proposta, né? Seja irredutível, mas se não tomar esse caminho, não tem solução para o Fundo de Previdência dos poderes e dos órgãos no Estado de Alagoas. E tomando esse posicionamento, em qualquer das questões, se não tomar esse posicionamento e não for acompanhado esse posicionamento pelos outros órgãos e poderes, eu vejo que o tribunal poderá tomar uma decisão de não assinar qualquer outro acordo, porque não vai satisfazer, na realidade, a criação do Fundo do Estado de Alagoas. É esse posicionamento do conselheiro, sinceramente. O conselheiro gostaria nesse instante, Vossa Excelência, não só como vice-presidente desta casa, como também ex-parlamentar que participou tanto dessa discussão, de convidá-lo para também irmos conosco a Brasília para participar dessa reunião. Eu agradeço o convite de Vossa Excelência, mas infelizmente eu tenho já uns exames marcados para amanhã de manhã, que é de rotina, todo ano após a Semana Santa eu faço um check-up e já está marcado para amanhã de manhã, senão eu iria com a maior satisfação, mas sei que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas estará muito, mas muito bem representado, tanto por Vossa Excelência, presidente do Estado, como também pelo nosso novel conselheiro, o nosso Anselmo Brito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tenho em mãos o processo 12.427, que na pauta do dia 3 está sendo trazido hoje, que era um processo de Câmara, mas como já está na pauta, estamos trazendo a concessão de pensão. É um ato de concessão de pensão em favor de Ednaide Silva dos Santos, viúva do ex-segurado do Instituto da Previdência Social do município de Palmeira dos Índios, senhor Hernandes Torres Silva, falecido 17 de dezembro de 2007. O processo tem pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas. Voto pela legalidade do ato. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com o relator. Aprovado. Processo TC 13394 de 2004. Os autos dos processos TC 7298 versa sobre o terceiro aditivo ao contrato de locação 6 de 2004, firmado entre o Estado de Alagoas por intermédio do Corpo de Bombeiro e o senhor Arnoldo Alves de Mello, objetivando a prorrogação e reajuste do contrato de aluguel de um imóvel situado na rua Luiz Leopenério Machado, número 80, bairro do Trapiche da Barra, onde funciona a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Corpo de Bombeiro Militar.
O extrato do aditivo foi publicado no dia 4 de junho de 2008, constatando a data da assinatura no dia 15 de fevereiro de 2008. Ou seja, o aditivo foi firmado com um contrato já extinto, pois a vigência deste era de 15 de outubro de 2007, conforme a resolução 2376 de 2010. Relativo ao segundo termo aditivo do constante do processo 79779/2007, aprovado por pleno desta Corte de Contas em 6 de abril de 2010. Deixou de constar nos autos a nota de empenho e a certidão do IPTU. Em seus pareceres, a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público de Contas apontaram as seguintes irregularidades na prorrogação do contrato com a data já vencida e a ausência da nota de empenho na certidão de IPTU. Sendo assim, as suas conclusões, o Ministério Público entende que estamos solicitando ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar e o gestor do contrato na época, o senhor Coronel BM Jadir Ferreira Costa e o Tenente-Coronel BM Paulo Sérgio Lima da Silva, respectivamente, deverão ser citados para apresentar nas suas defesas ou alegação no prazo de 15 dias sobre irregularidades apontadas nos pareceres do Ministério Público, nas folhas 141 e 143, e na Procuradoria, na folha sobre o número 280 de 2012. Não havendo apresentação da defesa por parte dos gestores, seja aplicada a multa prevista no artigo 95 do Regimento Interno. Diante do exposto, acolhemos o entendimento do Ministério Público e sido pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em conceder o prazo de 15 dias, contando a partir da data da notificação via R, para o Coronel Jadir Ferreira Cunha e o Tenente-Coronel Paulo Sérgio Lima da Silva, comandante-geral do contrato e gestores do contrato na época, apresentar suas defesas. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lassa. Em votação, conselheiro Cícero Amélia. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto Sérgio Maciel. Aprovado. Processo TC 6338 da Prefeitura de Inhapiz, exercício 2010. Estamos concedendo prazo ao gestor para apresentar os documentos relativos a relatório resumido de orçamento orçamentário sexto bimestre, relatório de gestão fiscal terceiro quadrimestre e o quadro demonstrativo de créditos adicionais. E a lei orçamentária das folhas, conforme folha 191. Presidente, passa para porque eu estou com a tosse que eu não estou conseguindo parar. Então, Vossa Excelência permitir, eu passo a palavra ao conselheiro Cícero Amélia e depois Vossa Excelência reinicia. Vossa Excelência tem processo, conselheiro Cícero Amélia? Não tem processo. Então, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial, eu tenho a relatar processos que são descumprimentos de diligência. O primeiro processo é o TC 2415 de 2006. É o convite número 02 de 2005, que tem como objeto a compra de medicamentos celebrado pela Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, que teve como vendedora a empresa Droga Fonte Limitada. A ex-gestora é a senhora Rosiane Santos. Eu vou citar os três processos, depois eu faço a leitura do restante. O segundo processo é o TC 15110 de 2007. É um contrato celebrado pela Prefeitura de Marechal Deodoro e a empresa Sol Nascente de Construções e Incorporações Limitada, que tem como objeto a prestação de serviços de reforma geral do Centro de Saúde Professor Estácio de Lima, em conformidade com as informações contidas no convite número 16 de 2006. O gestor é o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza. E o terceiro processo, número 14097, de 2009, é o contrato celebrado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Renda e o Centro de Desenvolvimento e Capacitação, que tem como objeto a realização dos cursos de qualificação social e profissional previstos no plano de implementação Pró-Jovem Trabalhador, Juventude Cidadã, e gestora senhora Nádia Soares Bahia.
Remetidos os autos à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal para a devida instrução e análise, esta, após prévio exame, observou que não constava nos mesmos alguns documentos inerentes aos termos pactuados. Em face da ocorrência acima mencionada, a douta Procuradoria Jurídica entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto aos órgãos de origem para os devidos esclarecimentos, não sendo as mesmas atendidas até a presente data. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que os gestores citados descumpriram as normas legais vigentes, não atendendo às diligências requisitadas, como também acolhemos a sugestão da douta Procuradoria Jurídica para a adoção de medidas previstas no regimento interno desta Corte de Contas e na Resolução Normativa 1 de 2003. Nestas condições, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pela concessão do prazo de 5 dias, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado desta deliberação, para que os gestores prestem os devidos esclarecimentos e justificativas pelo não atendimento às diligências requisitadas e remeta os documentos solicitados de acordo com o prescrito no parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno. B. Pela aplicação de multa de 50 UPFAUs, equivalente a R$ 810,50, aos gestores que, de conformidade com o que dispõe o artigo 3º, inciso 4º da Resolução Normativa 001 de 2003. C. Que se dê ciência aos gestores acima mencionados da presente deliberação. D. Que o presente processo deverá ser remetido à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da liberação contida no item A. E. Em alerta aos gestores que o não pagamento de multa a hora aplicado no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior julgamento da competente ação de execução. F. Que o presente processo deverá ser remetido à outra Procuradoria Jurídica para posterior acompanhamento das diligências requisitadas. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheiro Otávio Lessa. A relatora. Conselheiro Cícero Amélio. A relatora. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Aprovados. Pela ordem, para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, não tenho processos pautados para hoje, excelência. Pela ordem, para relatar o auditor substituto Sérgio Maciel. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira Maria Cleide, trago aqui para esse pleno o processo número 3.625 de 2012, que trata de uma medida cautelar preparatória de representação que em 26 de março chegou às minhas mãos. Ela tem origem no Ministério Público de Contas deste tribunal, né? E dia 28 de março, diante do conteúdo da representação, este relator deliberou em decisão democrática, né, pela concessão de cautelar, embora o concurso tenha ocorrido no final de semana que antecedeu essa decisão monocrática, e que agora eu trago ao pleno para conhecimento de vossas excelências e para ratificação também desse pleno. Então, passo a relatar o referido processo. Ele trata, é o processo 3.625/2012 da Prefeitura Municipal de Inhapi, os responsáveis Oberdan Tenório, prefeito municipal, e a empresa Sercon Cerqueira,
O interessado é o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal. E, como eu falei antes, trata-se de uma medida cautelar preparatória de representação. Ela foi formulada pelo Ministério Público de Contas em face ao município de Inhapi e da empresa Sercon Cerqueira, em razão da ausência de cautela na confecção e no sigilo das provas do concurso público destinado ao provimento de diversos cargos do quadro pessoal efetivo do município de Inhapi, constatados em inspeção in loco promovida por membro do Ministério Público de Contas no dia 21 de março do corrente exercício. Em síntese, noticia ao Ministério Público que a Sercon Cerqueira, empresa responsável pela organização e execução do concurso da Prefeitura Municipal de Inhapim, não possui condições técnicas, materiais e logísticas para a realização do concurso público. Como prova, consta fotos do local de elaboração, impressão e correção das provas obtidas por ocasião de inspeção in loco. Relata que o referido local é a residência de um dos sócios da empresa Sercon Cerqueira e, com base na inspeção in loco e no material fotográfico trazido aos autos, assevera que não há qualquer sistema de segurança que garanta o sigilo das provas, afirmando que o local não é monitorado por câmera de segurança. 2. Não há controle de entrada e saída de pessoas. 3. A prova e o gabarito são montados por um dos sócios, que é profissional de enfermagem. 4. O banco de questões está contido em um pendrive, espécie de dispositivo portátil de armazenamento de dados. 5. Os fiscais da prova não eram conhecidos pelos representantes da empresa organizadora, embora na época da inspeção in loco faltava apenas 4 dias para a realização dessas provas. E, por último, que não existe plano de segurança para garantir a lisura do certame. Esses são os argumentos do representante do Ministério Público de Contas. Ao final, ele requer que sejam determinada a suspensão do concurso da Prefeitura Municipal de Inhapim, encaminhados os documentos relativos ao certame por parte do município e notificados o prefeito municipal e a empresa Sercon Cerqueira no endereço informado na representação para a apresentação da defesa. Em análise, ressalta-se que o signatário da denúncia é parte legítima para comunicar irregularidades e ilegalidades perante essa Corte de Contas, estando presentes os requisitos de admissibilidade, vez que se trata de matéria afeta a competência deste Tribunal de Contas e refere-se a responsável sujeito à jurisdição desta Corte e está acompanhada de indícios de prova. As fotografias do local onde foram elaboradas e impressas as provas revelam um lugar inadequado para tal tarefa, na medida em que se trata de residência do sócio da empresa, não dispondo, portanto, de mecanismos rígidos de controle que garanta a segurança dos materiais e o acesso físico de pessoas, comprometendo assim a garantia do sigilo do conteúdo das provas. Outro fator que compromete o sigilo das provas diz respeito à editoração e guarda dos seus originais, uma vez que a empresa não dispõe de software especializado em criptografar os arquivos visando a garantir a segurança do processo. Observa, assim, que foram noticiadas irregularidades graves relacionadas à segurança e ao sigilo do conteúdo das provas, de modo que a violação deste compromete a lisura do certame e coloca em perigo os princípios constitucionais da igualdade e impessoalidade. Dessa forma, constato que a concessão de medida cautelar determinando a paralisação do concurso e a suspensão de todos os atos dele resultante é medida que se impõe e visa não comprometer a decisão de mérito a ser proferida futuramente por este Tribunal Pleno. Assim, senhores conselheiros, ante o exposto, considerando a urgência da medida e do fundado receio de grave lesão ao erário e a direito alheio, considerando que as provas do concurso público da Prefeitura Municipal de Inhapim foram realizadas no último dia 25 de março do corrente ano, considerando que as medidas cautelares não dependem de previsão normativa, pois elas são decorrência do chamado Poder Geral de Cautela reconhecido pelo STF como prerrogativa dos tribunais de contas, considerando que as medidas cautelares poderão ser adotadas sem prévia manifestação do responsável ou do interessado, e considerando mais que dos autos constam, proponho a esse egrégio tribunal o seguinte voto. O Tribunal Pleno, diante das razões apresentadas pelo relator e com fulcro no artigo 97 da Constituição Estadual
e artigo 1º da Lei 5.604/94 decide determinar cautelarmente a suspensão do concurso público da Prefeitura Municipal de Inhapim, inclusive a divulgação do resultado das provas e a classificação dos candidatos aprovados, até pronunciamento definitivo deste Tribunal de Contas. Determinar a audiência do senhor Oberdan Tenório, prefeito municipal de Inhapi, e da empresa Sercon Cerqueira por seu representante para, querendo, no prazo de 15 dias a contar do recebimento dessa deliberação, com fulcro no artigo 51 caput da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, combinado com o artigo 212 do Regimento Interno, apresentar alegações de defesa em relação aos fatos denunciados. Fixar o prazo de 15 dias para a Prefeitura Municipal de Inhapim encaminhar toda a documentação referente à contratação do serviço. Da publicidade da presente determinação e ciência imediata dessa decisão por fax e por carta registrada, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 40, inciso 2, combinado com 25, inciso 2 da Lei 5.604/94, ao senhor Oberdan Tenório, prefeito municipal, e à empresa Sercon Cerqueira. Após o prazo estabelecido no item 3.2 dessa decisão, apresentado ou não as razões de defesa por parte do representado, conceder vista ao Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas para manifestação sobre o prosseguimento ou não do feito. É esse o voto. Em discussão, o processo relatado pelo Senhor presidente, auditor. Com a palavra, o conselheiro Cícero Américo. gostaria de pedir vista desse processo. Dado vista ao conselheiro Cícero Américo. Senhor presidente, Com a palavra, o Ministério Público, então, solicita que, após o retorno dos autos, se manifeste com relação a esse processo e registrando apenas que a liminar já foi deferida, não é isso? Foi uma decisão monocrática, perfeito. já foi. Tá, ok, muito obrigado. vistas ao conselheiro Cícero Américo. Está facultada a palavra a senhora e senhores conselheiros. Desculpa, excelência. Que eu tinha pedido. Retorna a relatar o conselheiro Otávio dessa desculpa, excelência. Não. Processo TC 10.855 versus autos sobre os contratos 190 até o 210, celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria de Saúde e as empresas Geral Marques, Hospital, Indústria e Comércio, Comércio Material Médico Hospitalar e Mercosul, Medical, Mercantil, Aparelho Médico, Mercosul de novo, Hospitalar, Indústria e Comércio, Hospital, Indústria Metalúrgica e Equipamento, Locação e Treinamento, Fisiomédica, Produtos e Equipamentos, Instituto de Ortopedia e Fisioterapia de São Paulo, Laboratório Médico, Indústria e Comércio, Centronic, Indústria de Comércio Limitada, respectivamente. Os contratos supracitados decorrem do processo administrativo 9484-2009, referente ao procedimento licitatório pregão eletrônico, cujo objeto é a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o Hospital Municipal de Porto Calvo. O valor total do contrato é R$ 355.060,59. O contrato vigora por 120 dias. O respectivo pregão seguiu o trâmite legal, com resultado homologado, publicado em Diário Oficial do Estado. Destacamos no contrato 195, com a empresa HB Hospitalar, Indústria e Comércio, não foi publicado em Diário Oficial, e também que consta o pedido de anulação do empenho, na folha 1618. Portanto, o referido contrato não tem validade para estes autos. Considerando que a ascensão de contratos de convênio desta Corte de Contas procedeu às devidas informações e posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 1623 de 2011, nas folhas 1630 e 1633 dos autos, verificando a regularidade do processo e concluindo pela sua anotação. Considerando ainda que os mesmos autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer 192 de 2012, que opina pela regularidade da contratação. Considerando finalmente que, estando os processos devidamente instruídos, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos usos das suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar os presentes contratos na forma e para fins de direito. É só, senhor presidente.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheiro Cícero Amélia. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Põe o relator, excelência. Auditor substituto Sérgio Com Maciel. o relator, excelência. Aprovado. Não havendo mais processo, é com a palavra O processo 6338, o senhor chegou a terminar de relatar? O de Inhampi, não? O da... Não era do senhor? Estou concedendo prazo de 15 dias para ele apresentar a documentação Perfeito. faltante do processo. Então tá. Só... Porque eu acho que não ficou bem entendido. Pois é, por isso que eu... E o outro foi retirado, né? Que era o outro foi retirado e perfeito. a concessão de prazo para de 15 dias ele apresentar os documentos. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, senhor. Está facultada a palavra, senhora e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, pela graça de Deus, está encerrada a presente sessão.